Olá, muito boa noite para você. Casa de mulheres suspeitas de matar idoso é destruída por incêndio em Patos de Minas. Mulher morre em violento acidente na BR-365 e 2 pessoas ficam em estado grave. E tem mais. PRF e Polícia Militar Rodoviária apreendem mais de 37 mil maços de cigarros contrabandeados. Família do garotinho Dudu está nos Estados Unidos para tratamento contra a doença rara. Fenômeno na internet, banda carniçal se apresenta em Patos de Minas. Chuva causa alagamentos e danos no centro de Carmo do Paranaíba. A importância das pequenas empresas na geração de emprego. As mudanças nos hábitos de consumo durante a quaresma. Entenda o que caracteriza propaganda eleitoral antecipada. Erro ou variação? O que a forma de falar revela sobre a língua portuguesa? O NTV News desta sexta-feira começa agora. A casa de 2 mulheres presas esta semana sob suspeita de envolvimento na morte de um idoso foi destruída por um incêndio na madrugada desta sexta-feira em Patos de Minas. No dia 18 de fevereiro, um homem de 65 anos foi morto a facadas na Avenida Ronaldo Fernandes de Souza, no bairro Coração Eucarístico, em Patos de Minas. Mãe e filha de 39 e 26 anos foram presas pela Polícia Militar poucas horas após o crime. De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Lincoln da Silva Matos, teria passado a noite com a jovem de 26 anos. Ao acordar, ele acusou de furtar R$1.000. Ainda segundo as informações, os dois se encontraram em seguida com a mãe da jovem. Durante uma discussão na rua, a suspeita teria utilizado um facão que pertenceria ao idoso para desferir 5 golpes nas costas da vítima. Passados 2 dias deste homicídio, esta é a casa que foi incendiada na madrugada desta sexta-feira. Esta era a casa que inclusive estavam no caminho o idoso de 65 anos, a principal suspeita, a mulher de 26 anos e a mãe da mulher de 39 anos. Eles estavam vindo até essa casa no dia para poder verificar se o que o idoso falou do furto de R$1.000 era verdade ou não, se estava aqui dentro dessa casa. E na madrugada dessa sexta-feira, então, essa residência foi tomada pelo fogo. O Corpo de Bombeiros esteve presente no local para poder atuar no incêndio que praticamente deixou a casa destruída. Ao chegarmos no local, já nos deparamos com um incêndio totalmente desenvolvido. Então foram utilizadas técnicas e táticas de combate para incêndio em estruturas, onde tivemos êxito em combater esse incêndio de forma rápida, gastando aproximadamente ali 1.000 litros de água nessa empreitada. Então, terminado o combate, foi feito o rescaldo também da residência e, além de tudo, constatado de que havia um cachorro que estava ali no interior da residência. Ele veio a se acomodar no banheiro da mesma. Portanto, os militares fizeram o resgate desse cachorro, que agora segue em tratamento pelos órgãos responsáveis. Em relação aos responsáveis, nós não temos essas confirmações. A princípio, ali são das possíveis autoras do crime, porém estão agora presas, então a gente não tem essa confirmação. O caso ele foi repassado para as autoridades competentes e, além disso, em relação à questão estrutural da casa, o boletim de ocorrência será encaminhado para a Defesa Civil, porque, haja vista ali o dano que foi gerado, é necessário fazer uma avaliação da mesma, pois há claramente um risco ali de colapso estrutural. Então a Defesa Civil ficará a cargo ali de fazer essa avaliação posterior. A Polícia Militar esteve no local e apura as causas do incêndio para identificar se houve ação criminosa ou se o fogo teve origem acidental. Quando a polícia chegou no local, as guarnições, já o Corpo de Bombeiros já se encontrava, fazendo ali a contenção das chamas, E segundo a versão de uma vizinha, ela acordou de madrugada escutando um barulho e foi até a rua e percebeu, notou que a casa já estava completamente tomada pelas chamas. E quando a Polícia Militar foi verificar,
constatou-se que era a casa daquelas autoras, aquelas mulheres que foram acusadas daquele homicídio ocorrido na madrugada do dia 18, né? A mãe e filha que ceifaram a vida daquele homem de 65 anos, as quais se encontram presas, né? Foi decretada a prisão preventiva delas. Então, no imóvel não se encontrava ninguém no momento, portanto, não houve vítimas, né? Vítimas de algum tipo de lesão. A gente não levantou essa informação, né, de forma precisa que esse incêndio teria sido causado como forma de vingança, de represália ali. Mas é possível que isso tenha sido ocorrido sim, né? Haja vista que causou uma certa comoção social, né? Esse crime. Aí é uma atitude que obviamente a gente não recomenda para ninguém, né? Então, assim, pode expor outras pessoas, né, a risco ali, passar para outros imóveis. Então, assim, justiça com as próprias mãos não é a forma adequada, é ilegal. Então, tem que esperar ali, né, os trabalhos da justiça, né, investigação policial e o processo judicial para que ela responda, né, de acordo com os trâmites legais, né? Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais resultou na apreensão de mais de 37 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na região de Patrocínio. 2 homens foram presos em flagrante. As caminhonetes que transportavam os materiais foram interceptadas na MGC 462. Os motoristas foram presos por contrabando e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia. Um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira na BR-365, nas proximidades do Trevo do Leal, em Patos de Minas, resultou na morte de uma mulher e deixou 2 pessoas gravemente feridas. Infelizmente, mais uma ocorrência dessa natureza que acontece ali na região, já há palco histórico de ocorrências assim. Então, nós fomos acionados lá para esse acidente, onde uma jovem recém-habilitada vinha da comunidade do Leal para acessar a BR-365, e no minuto que ela entrou na pista, ela provavelmente não visualizou a vinda de uma caminhonete que estava indo no sentido de Varjão de Minas. No momento que ela acessou a pista, a caminhonete nos relatou o condutor que não teve tempo de frear, né, devido ao acesso súbito à pista, e portanto veio a colidir lateralmente ali nesse Palio, que era o veículo conduzido pela jovem recém-habilitada. Então, no minuto que atingiu ali, os veículos ficaram acoplados. Foi necessário fazer o tracionamento ali para a remoção de um dos veículos, de forma que a gente conseguisse, após essa desacoplação, né, fazer o desencarceramento ali, ou seja, ficou retida ali as ferragens e foi necessário utilizar o desencarcerador para poder remover a vítima. Nesse veículo Palio estavam a condutora, essa jovem, e também a sua mãe, de 39 anos, que infelizmente veio a falecer no momento desse acidente, tá? Enquanto na caminhonete nós tivemos apenas uma vítima que aceitou o atendimento pré-hospitalar, sendo conduzida tanto essa jovem que provocou o acidente, quanto também a outra senhora, uma senhora de 71 anos que estava na caminhonete. Ambas foram conduzidas ali para o Hospital Regional Antônio Dias, onde seguem em tratamento. Essa jovem, inclusive, foi encaminhada em estado grave, com várias possíveis fraturas. Exatamente. No momento do acidente, ela teve praticamente toda a transferência de energia ali para ela, uma vez que a caminhonete acertou a porção lateral, bem ali do lado do condutor do veículo. Portanto, estava assim politraumatizada, está até agora lá, já estão fazendo campanhas para arrecadação de sangue, para que ela possa, né, ter a intervenção necessária ali e, se Deus quiser, ter a sobrevida também. Joana Dark Soares, de 39 anos, era passageira do veículo Fiat Palio, morreu na hora, por um politraumatismo contuso. Acabou morrendo na hora. A filha dela, que era recém-habilitada e pilotava o veículo Fiat Palio, foi encaminhada ao Hospital Regional Antônio Dias com diversas fraturas e em estado grave para o Regional Antônio Dias, já sendo rapidamente levada aí para passar por cirurgia devido a diversas fraturas a qual ela sofreu. Já da caminhonete F1000, uma pessoa, né, uma idosa, foi encaminhada também ao Hospital Regional Antônio Dias com alguns ferimentos graves também, né, possíveis fraturas, e também foi encaminhada ao Hospital Regional Antônio Dias. Esse grave acidente aconteceu aqui na BR-365, na entrada do Leal, e claro,
Todo o trabalho foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, enfim, Polícia Militar que também esteve no local para dar esse apoio e a perícia da Polícia Civil. Que vai ficar toda a cargo aí da perícia da Polícia Civil para poder analisar e claro, né, avaliar aí as condições, né, o que teria causado esse acidente gravíssimo que culminou com uma vítima fatal aqui na entrada do Leal, na BR-365. Ontem nós mostramos aqui no NTV News a preocupação com a rodovia LMG 743 devido aos trechos com asfalto danificado e também devido a um grave acidente que foi registrado recentemente. Moradores falaram dessa situação. A estrada possui aproximadamente 40 quilômetros no trecho entre Leal e Major Porto. A partir do distrito de Major Porto até Quintino são mais 24 quilômetros de estrada de terra, o que também gera dificuldade de tráfego, especialmente para transporte escolar, ambulâncias e o escoamento da produção rural. Tudo isso motivo de preocupação e de reclamação da população do meio rural. Nesta sexta-feira, por meio de nota, o DR de Minas Gerais disse que sobre o relato de acidentes no final do quilômetro 13 da LMG 743, uma equipe técnica fará avaliação no local para verificar as condições do ponto de vista da segurança viária. O DR informou ainda que, em relação às condições da rodovia, os serviços de conservação e manutenção são realizados rotineiramente e, com a estiagem dos últimos dias, foi possível retomar o tapa-buracos hoje no segmento. Depois do intervalo, a gente fala sobre a família do garotinho Dudu, que está nos Estados Unidos para tratamento contra a doença rara. Após a campanha Cura para o Dudu, lançada pelo casal Paulo Amaral e Débora Amorim, pais do pequeno Eduardo, a família conseguiu os valores para financiar o tratamento contra uma doença neurológica degenerativa rara. Agora, eles estão em Dallas, nos Estados Unidos, onde o Dudu passará pelo tratamento. E sobre esse assunto eu vou conversar com a mãe do Dudu, a Débora Amorim, que está conosco aqui no NTV News. Boa noite, Débora. Tudo bem com você? Boa noite a todo mundo. Boa noite. Tá tudo bem aqui com a gente, espero que vocês também. Ô Débora, o Dudu já começou a receber medicação? Em que fase que está este processo de cura aí nos Estados Unidos? A gente ainda não começou a receber a medicação, a gente está na fase de preparativos ainda. Nós ainda vamos começar a fazer alguns exames, avaliações neurológicas e em seguida a gente começa a tomar algumas medicações. Ele precisa tomar uma medicação para diminuir a imunidade dele, para ele não rejeitar a medicação em si, né, para o tratamento. E aí sim, daqui a um mês mais ou menos, ele deve receber a medicação. Débora, a maioria das perguntas que chegam para a gente aqui é como está o Dudu nesse momento. E eu perguntar justamente para a mãe, né? Como é que está o Dudu hoje aí nos Estados Unidos? Ele tá ótimo, ele tá reagindo melhor do que a gente esperava, a mudança de rotina, ele já tá muito bem adaptado. Ele vem brincar todo dia aqui de fora com as crianças. Ele até ali no fundo brincando, não sei se vocês conseguem ver. Ele tá brincando com a Julinha de uma outra campanha também, talvez as pessoas conheçam também da Salve Julinha, ela também tá aqui para receber tratamento. Eles sempre brincam juntos e graças a Deus tem sido muito tranquilo estar aqui com ele. As pessoas que engajaram na campanha e até as que não engajaram, mas acompanharam todo o processo, até conseguir toda a quantia, elas, obviamente, né, estão muito ansiosas para ver o Dudu já terminar este tratamento. Pensando nesse processo, como você disse que ele está nessa preparação, dá para a gente já ter uma data de quando deve ser finalizado esse tratamento, Débora, ou isso ainda não é possível? A gente tem uma previsão de receber a medicação em torno do dia 11 de março. Talvez possa ser que adie alguns dias, mas é em torno dessa data, de 11 de março. E depois disso a gente fica aqui mais 3 meses para fazer algumas avaliações, outros exames. E depois de 3, 4 meses a gente volta para o Brasil. Maravilha. Com ele já curado, se Deus quiser. Se Deus quiser. Débora, eu quero agradecer por você participar conosco aqui do NTV News, atualizar, né? Porque aqui está todo mundo torcendo, né? Continua torcendo pela cura do Dudu, claro, acreditando que tudo isso vai acontecer realmente. E, claro, desejar todas as melhoras e uma excelente cura para o Dudu aí, tratamento. Muito obrigado por você participar conosco aqui no News, viu?
muito obrigada a todos vocês da UNTV que sempre nos apoiam, e a todas as pessoas realmente que apoiaram a nossa campanha, que estão sempre torcendo e rezando pelo Dudu. A gente agradece muito. Muito bem. Obrigado, Débora. Deixar a mãe lá, né? Cuidar do Dudu que tá brincando lá no fundo lá. A mãe sempre fica de olho ali quando a criançada tá brincando no parquinho e, claro, né? De olho sempre no Dudu ali. A gente tá aqui, como eu disse, torcendo muito pela cura do Dudu, né? E tá encaminhado, tá lá nos Estados Unidos, né? Já vai estar nesse processo aí de tratamento e a gente fica daqui torcendo. Eu vou fazer um rápido intervalo. A seguir, você vai ver que fenômeno na internet, banda Carniçal se apresenta em Patos de Minas. Tem a previsão do tempo para o fim de semana e chuva causa alagamentos e danos no centro de Carmo do Paranaíba. A banda Carniçal, que mistura os estilos death metal e black metal, fez sua primeira apresentação em Patos de Minas na noite desta quinta-feira. A noite de quinta-feira foi marcada pelo metal em Patos de Minas. O evento reuniu fãs do som pesado e valorizou a cena local. Quem abriu a programação foi a Agnata Fides, banda autoral da cidade que vem ganhando destaque com músicas próprias e identidade forte. Fazer o black metal, que é o som mais extremo, mas mesclando outros elementos, trazendo uma sonoridade um pouco mais atmosférica. A sonoridade mais sombria, com alguns outros elementos mais lentos e tudo, para trazer, o diferencial do black metal mais moderno. Sempre teve essa questão do black metal ser muito rápido e agressivo. A gente traz algumas influências mais modernas para justamente trazer essa diferenciação para o som. E a cada ano que passa, a gente vem procurando trazer novas influências para deixar esse som, cada vez mais inovador aí dentro da cena. Na sequência, quem subiu ao palco foi a Carniçal. Formada em 2019, a banda surgiu na cidade de Nova Odessa, na união de dois músicos que queriam criar um projeto com personalidade própria, apostando em um som mais extremo. O nome Carniçal foi escolhido para traduzir essa proposta, intensa e visceral. Nova Odessa surgiu há 7 anos atrás, num evento que estava tendo lá, interiorzão mesmo. Um evento que eu tinha uma banda antes com outro rapaz, e aí depois do fim desse show, ele aparece com o ex-sogro dele, e aí a gente viu que poderia formar uma banda, né, que tinha mais ideias juntas, parecidas assim, gostava de metal também, e aí a gente marcou um ensaio pra fazer, e depois do ensaio a gente criou a banda já, mesmo dia de ensaio, né? Aí foi do primeiro ensaio que saiu também o nome da banda, que é Carniçal, né? Aí a gente queria um nome que impactasse bastante, que seria tipo Urubu, Carniça. Mesmo com poucos anos de estrada, a Carniçal já soma mais de 350 mil seguidores nas redes sociais. E o sucesso digital não foi uma surpresa para os integrantes. Eles afirmam que sempre acreditaram no potencial da banda. A presença marcante nas plataformas digitais ajudou a banda a conquistar fãs em diferentes regiões do país. Sim, sempre. Sempre tiveram essa meta? Sim. Que é cunhudo, que pensa esse negócio, vai lá e faz. Já nasceu pra explodir. É o que eu falo, a camisinha estoura pra a gente nascer, e a gente nasceu pra estourar. A turnê tem levado a banda por diferentes cidades brasileiras. E segundo eles, em cada região, a resposta é sempre marcada por muita energia e muita vibração. No show, assim, dá pra falar em 2 palavras só, que é caos e putrefação só. Sempre quebra alguma coisa, dá alguns B.O.s aí. No show, a galera bem receptiva, principalmente a galerinha jovem aí que tá conhecendo o rock, entrando no bagulho. Com um rosto pintado e uma estética sombria que reforça a identidade do Purple Metal, os integrantes impressionaram pela presença de palco e pela entrega durante a apresentação. E a atmosfera do show é contagiante. O público vibrou, pulou e mostrou que o Purple Metal tem sim um espaço em Patos de Minas. A Carniçal subiu ao palco pela primeira vez na cidade e movimentou os fãs com muito peso e presença. É muito bom a gente ter a cena do metal numa cidade interior como Patos, né? A banda que representou a cidade tocou muito bem. Eu acho que são músicas
que combina com a carne e sal, né? Uma banda de São Paulo aí que veio pra arregaçar. Eu, pelo menos, conheci o carne e sal pelos memes, né, e tal, que o cara fala, tô com sombra aí, ó. E aí eu achei muito legal que eles vieram aqui pra Patos de Minas, porque a música deles é muito boa, é incrível, é maravilhoso. Eu conheci eles na rede social desde 2022, há muito tempo, antes de ter esse sucesso todo com o meme do Sombra aí, ó. Tá gostando então do show? O show é muito bom, junto com o Agnato, que maravilhoso também, muito bom. Eu já conheci, é ótimo, já conheci do Instagram, eles fizeram sucesso agora, né, bombando, adorei. E os planos não param por aqui. Realizando em média 15 shows por mês, a banda já se prepara para novos lançamentos em 2026 e a ampliação da turnê, com o objetivo de fortalecer ainda mais o nome da Carne e Sal em todo o território nacional. A gente tem show até maio ou abril já marcado. A próxima turnê vai ser no Sul. A gente vai passar lá de novo. Aí a gente vai dar um tempinho aí pra gravar um álbum. Depois do Sul, depois de março. A gente pode falar que a gente fez um clipe já, semana passada, foi? Semana passada de uma música e vai ser lançado ainda, acho que mês que vem, não sei. Mas tá bem, né? tá bem insano mesmo o clipe assim. Vocês não perdem por esperar. Em Carmo do Paranaíba, um temporal alagou. A gente está mudando completamente de assunto, viu? Porque lá no Carmo do Paranaíba, esse temporal de ontem alagou a região central da cidade e este é um problema que se repete durante o período chuvoso. As imagens mostram a força da chuva que atingiu Carmo do Paranaíba. Em cerca de 40 minutos, foram registrados aproximadamente 55 milímetros de chuva, volume suficiente para provocar alagamentos em vários pontos da cidade. Ruas ficaram completamente tomadas pela água e a enxurrada ganhou força rapidamente. Na Avenida Aristides de Melo, uma das principais vias do município, as imagens mostram a água descendo com intensidade, transformando a avenida em um verdadeiro rio. Um veículo quase foi arrastado e ficou praticamente submerso em meio à correnteza. Na rua 7 de setembro, as imagens registram o momento em que uma moto é levada pela enxurrada. O motociclista precisou se segurar em um poste para não ser arrastado. A cena impressiona pela força da água e pelo risco enfrentado. Tempestade de 55 milímetros em 40 e poucos minutos. Olha o volume de água no curto período de tempo, né? Então nós tivemos aí alguns danos, principalmente aí nas vias do município, né? Em relação à questão da danificação de asfalto, né? Algumas residências entrou água, danos em veículos, né? No centro do município, e realmente foi algo que nos deixou bastante assustados. Né? No entanto, nós já estamos tomando as medidas, de imediato as medidas paliativas foram tomadas por conta do município, né? Limpeza das vias, organização. Que é onde acumula 3, 4 ruas de grandes volumes de água, né? Que é Aristides de Melo. Então, 3, 4 ruas, Vigilato Rodrigues, 7 de setembro, Lenheiros, João Batista, a água desloca todo o volume para cá e causa grandes transtornos, né? No comércio local aqui, nos moradores, é um prejuízo grande e é uma coisa que a gente não quer que isso permaneça acontecendo. As imagens também mostram a cratera que liga os bairros Niterói e Rosário. O problema já existe há mais de 1 ano e meio e voltou a chamar a atenção depois do temporal. Com a força da enxurrada, a abertura ficou ainda mais perigosa e também limita o acesso para quem precisa passar pelo local todos os dias. A gente tem procurado, né, cobrar providência, inclusive eu estou com um documento aqui, desde janeiro de 2025, solicitando um projeto de engenharia para solucionar esse problema, e os moradores têm grandes prejuízos de ter que dar uma volta grande aqui para ligar esses dois bairros, né, para transitar entre os dois bairros, melhor dizendo. Tem, como vocês veem aqui atrás da gente, tem um risco de queda de um poste que pode interromper a energia elétrica aqui para a região. Enfim, é um problema sério que já tem mais de 1 ano e meio. Lógico que nesse período de chuva é difícil de resolver, mas segundo informações que eu busquei na Secretaria de Obras, o projeto está pronto, o recurso está
em torno de R$900 mil já alocado para resolver essa situação. O município enfrenta um problema histórico de drenagem pluvial e entre os pontos mais afetados está a rua Franklin Mendonça, que está sem asfalto desde o ano passado, o que agrava ainda mais os impactos da chuva. De acordo com o poder público, já existe uma ordem de serviço pronta para as obras de drenagem, mas a execução depende da melhora nas condições climáticas. Um dos principais pontos que foi bem crítico mesmo a situação é a situação da rua Franklin Mendonça, que ela já está sem a pavimentação desde o ano passado, né, nas chuvas de janeiro do ano passado. A licitação já foi feita, já está com a ordem de serviço desde outubro de 2025, só que até então a empresa não começou por causa da chuva, né. Lá vai ser feita uma drenagem pluvial, de acordo com o secretário de obras, essa drenagem ela é necessária para acabar com o problema, porque lá direto, né, sempre que chovia, eles vinham, arrumavam asfalto, mas aí quando chovia, a chuva levava o asfalto embora. Então essa obra da drenagem pluvial é para acabar com esse problema. Então ela vai ser realizada. Hoje mesmo a empresa responsável pela obra já esteve no local, já colocou as manilhas lá e assim que estiar, que der a seca, vai começar a executar a obra. A prefeitura informou que as pessoas que tiveram danos materiais já estão sendo procuradas pelas equipes do município. Segundo a administração, os levantamentos estão sendo feitos para avaliar os prejuízos e providenciar os reparos necessários. A chuva ela não vai parar, né? A gente vê a previsão do tempo aí que realmente há possibilidade de chuva. O pessoal, né, que teve aí os danos foi procurado pelo pessoal das secretarias, né? Inclusive teve uma senhora que está em observação, né? Agora questão de observação em relação à leptospirose, porque teve contato ali com a enxurrada, né? E os danos aí estão sendo levantados de forma efetiva. O Poder Legislativo informou que já havia feito indicações e encaminhado ofícios ao Executivo, alertando sobre os problemas de drenagem do município. Segundo vereadores, a situação é antiga e exige soluções estruturais para evitar que os transtornos se repitam a cada período chuvoso. Em janeiro de 2025, a gente levou ao plenário da Câmara, o qual foi aprovado um pedido para que faça um projeto de engenharia para esse ponto aqui, da Rua Bonfim, no bairro Santa Cruz, e como eu disse também, na ligação da Gabriel Gontijo com Rosário, né, Niterói e Rosário, a gente tinha pedido para que resolvesse esses problemas que são pontos graves aqui em Carmo Paranaíba que precisa ser resolvidos. O IMET publicou aviso de chuvas intensas que podem ocorrer entre hoje e amanhã, com um volume de 30 a 60 milímetros hora ou de 50 e 100 milímetros por dia. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. O fim de semana deve ser com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 60%. Em Patos de Minas, no sábado, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Mesma variação prevista para o domingo. No sábado, em Lagamar, de 21 a 29 e no domingo, de 19 a 30 graus. Em Guimarães, de 20 a 28 graus no sábado e de 20 a 27 no domingo. No sábado, em Lagoa Grande, variam de 22 a 28 graus e no domingo, de 21 a 30. Em Carmo do Paranaíba, de 19 a 28 no sábado e no domingo, de 20 a 27. E em João Pinheiro, no sábado, mínima de 20 e máxima de 27 graus. E no domingo, variação entre 21 e 29 graus. Em instantes aqui do News, a importância das pequenas empresas na geração de emprego e as mudanças nos hábitos de consumo durante a quaresma. Durante a quaresma, uma boa parcela da população opta por mudanças alimentares, o que influencia diretamente no hábito de consumo. Nesta época, cai a procura por carne vermelha e aumenta a demanda por peixes, frutos do mar,
ovos e alimentos à base de vegetais. Produtos típicos da Páscoa também começam a ganhar espaço. Com maior demanda, alguns produtos acabam sofrendo reajustes nos preços, principalmente os mais tradicionais. As tradições, elas andaram tendo uma certa flexibilização, digamos assim, né? Então, de uns anos para cá, as pessoas estão também consumindo a carne. Às vezes é cristão, né, e participa dos eventos, né, da Igreja Católica e tudo, mas ao mesmo tempo eles estão, né, saboreando a carne também. A disfunção, né, nessa produção de ovos. Acho que o comportamento aí das granjas, né, das galinhas ali, parece que eles mudam dependendo da estação, né? Todo ano repete isso aí. E isso acaba afetando a produção de ovos, né? Então, aqui acaba afetando o preço, né, dos ovos, e com isso, né, o consumidor acaba pagando um pouquinho mais nessa época, em razão desse problema, desse distúrbio, né, desse problema momentâneo. Além do peixe, muitos consumidores mantêm a tradição de substituir a carne vermelha por ovos durante a quaresma, especialmente nas sextas-feiras. A prática, ligada a costumes religiosos e familiares, também impacta as vendas e movimenta as prateleiras dos supermercados. Eu faço abstinência, sim. Na Semana Santa eu não como carne vermelha, não. Eu faço não é nem sacrifício, mas eu procuro substituir, sabe? Mas se a gente comer a carne, o que a igreja manda é você fazer a doação deste valor para quem tem necessidade, porque aí sim é um sacrifício. Não é só deixar de comer, mas você fazer a caridade com quem precisa. A tradição, né, da minha família, isso aí vem de Deus e dos meus pais, a gente respeitar, né, a quaresma. E não deixa de ser um sacrifíciozinho, né? Aí a senhora troca a carne pelo ovo, pelo peixe? Sim, sim. A gente intercala, né? Um dia come ovo, um dia come peixe, um dia faz uma omeletezinha, né? E a gente vai conciliando com a quaresma e respeitando, né, os nossos princípios. Mesmo sendo um período marcado pela fé e pela reflexão, a quaresma também movimenta o comércio e altera o comportamento do consumidor. O número de pequenos negócios continua crescendo no país. De acordo com dados do Sebrae, os micro e pequenos empreendedores são responsáveis por uma parcela significativa na geração de empregos. O sonho de empreender tem se tornado cada vez mais comum entre os brasileiros, seja por necessidade ou oportunidade. Muita gente tem buscado abrir o próprio negócio, mas começar exige organização e conhecimento sobre o mercado e planejamento financeiro. Planejamento é uma das etapas mais importantes para começar o seu negócio, seja ele MEI, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou qualquer outro porte que você escolha abrir. É muito importante começar com um bom planejamento, identificando qual o seu segmento, seu público-alvo, fazer um plano de negócio, entender qual modelo você quer atuar e trabalhar da melhor forma para que você conheça bem o seu cliente, o mercado que você quer adentrar, para fazer boas escolhas de fornecedores, de produtos que você vai ofertar para os seus clientes também. O Sebrae oferece cursos gratuitos, atendimentos presenciais e online, além de ferramentas que ajudam o empreendedor a organizar as finanças e estruturar melhor o negócio, para quem quer começar ou melhorar a empresa. E buscar informações e orientação pode ser o primeiro passo para transformar uma ideia em um negócio de sucesso. A gente está aqui para dar um suporte desde aquela pessoa que está pensando em abrir o seu negócio até quem já está empreendendo. Então, nós estamos aqui para ajudar quem quer começar, auxiliando a fazer o seu plano de negócio, auxiliando a entender quem é o seu cliente, ensinando como você faz os seus controles financeiros para poder começar da melhor forma, sobre tributação, para você poder se formalizar, e também auxiliando você a entender um pouco mais sobre marketing para poder alcançar os seus clientes também. Nós temos aqui vários cursos, oficinas, consultorias e estamos aqui à disposição
para dar esse suporte. Inclusive, esse ano estamos com a programação recheada de novidades, vários cursos disponíveis para quem quiser nos procurar aqui na Rua Dores do Indaiá, número 17, no prédio da CDL, no 3º andar, ou através do nosso telefone fixo 3821-4154 para poder tirar dúvidas e ter acesso à nossa programação de cursos. Daqui a pouco aqui no News, erro ou variação? O que a forma de falar revela sobre a língua portuguesa? E entenda o que caracteriza a propaganda eleitoral antecipada. Você já descobriu que pronunciava uma palavra de forma errada a vida inteira? Ou já corrigiu alguém e depois percebeu que quem estava equivocado era você? Situações comuns que revelam como a língua portuguesa está em constante transformação. Mas até o chamado erro pode, na verdade, ser apenas uma variação da língua. A língua portuguesa está em constante transformação. Ela muda com o tempo, acompanha a sociedade e reflete a forma como as pessoas se comunicam no dia a dia. Mas alguns deslizes continuam chamando a atenção. Quem nunca ouviu assobiar ao invés de assoviar? E bicarbonato ao invés de bicarbonato? E quando o assunto é saúde, muita gente fala em medir a pressão, quando o termo mais adequado é aferir a pressão. São pequenas alterações na fala que acabam se popularizando e muitas vezes passam despercebidas. Muitas das palavras que hoje são consideradas corretas já foram vistas como erro no passado. Mas quando falamos da gramática normativa, aquela ensinada nas escolas, exigida em documentos oficiais, existem regras que precisam ser seguidas. E para entender melhor esse limite de erro da variação linguística, nós conversamos com uma especialista. É muito comum você falar o mousse. Isso é uma coisa que em Patos, que eu vejo algumas pessoas falarem, eu vou afogar o arroz, quer dizer que vai pegar cada grão e enforcar lá na água. Não, você vai refogar, mas o pessoal fala afogar arroz. Por que isso surgiu? Porque um foi falando, foi passando para o outro e ninguém, nem prestou atenção. Aquelas pessoas que leem mais e se preocupam mais em falar correto, aí elas vão o quê? Observar o vício, observar que às vezes falou errado, fala até assim, quero dizer, falo correto. Me desculpe, eu fiz isso aqui, tá? Ou se não, vai ficar quietinho e vai tentar se policiar para não falar da outra forma. Segundo ela, é importante diferenciar erro gramatical de variação linguística. A língua falada pode variar conforme a região, o contexto e o grupo social. No entanto, em situações formais, a norma culta deve ser aplicada. A língua portuguesa, ela se metamorfoseia. Isso é importantíssimo, senão nós estaríamos falando como igual início do século XX. Quer um exemplo? Como é que você escreve a palavra tipo hoje? T-I-P-O. No início do século XX, era T-Y-P-O. Aí você fala, nossa, que beleza. Beleza era com 2 L's. Gente, já acabou. Vamos a uma mudança da nossa geração? Ideia era acentuado. Hoje não é mais. É importante destacar que ninguém pode ser processado apenas por errar a pronúncia ou a escrita de uma palavra. A situação muda quando o erro aparece em documentos oficiais ou em concursos públicos e provas, por exemplo. Erros que podem resultar em perda de pontos ou até na eliminação conforme o edital. A professora orienta que o caminho para evitar erros é investir na leitura. Quanto mais a pessoa lê, mais amplia o vocabulário e internaliza a forma correta das palavras. Hoje, você me empresta aqui, com a geração celular, nós queremos jogar, nós queremos ver séries, nós queremos ficar nas redes sociais,
Aí você fala assim, eu tô até lendo aqui, mas você não tá lendo um livro. Então, faz-se importante você ler um livro, técnico ou não. Por quê? Porque abre os horizontes. Ler faz você ter uma gama de informações que mais tarde, ou às vezes assim, até quanto menos você espera, você consegue o quê? Você está numa conversa, você consegue falar uma coisa aqui, uma coisa lá, você acrescenta conhecimento. E a língua é viva, né? Em meio aos preparativos para as eleições deste ano, a Justiça Eleitoral intensifica a fiscalização para coibir a propaganda eleitoral antecipada. Mas afinal, quais são as consequências previstas na legislação? À medida que o período eleitoral se aproxima, aumentam também os casos de propaganda considerada irregular. A legislação determina que a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição. A legislação eleitoral, ela define um marco para que você possa fazer a campanha eleitoral, que tem por fim o pedido de voto, ou seja, a conquista do voto do eleitor. Mas isso só pode ser feito explicitamente, a partir do momento em que você já fez o pedido de registro de candidatura e, portanto, já pode iniciar o pedido de voto. Antes de 15 de agosto de 2026, você pode praticar alguns atos de pré-campanha, até porque é interessante que os cidadãos já conheçam a pessoa, a sua intenção, mas não pode haver o pedido explícito de voto, porque ainda não está no momento que a legislação eleitoral prevê. Antes dessa data, qualquer manifestação que peça voto ou promova candidatura pode ser enquadrada como propaganda antecipada e resultar em multa. A regra tem como objetivo garantir equilíbrio na disputa e igualdade de condições entre os candidatos. A fiscalização dos atos eleitorais cabe a todos. Então, aquele cidadão que se deparar com uma conduta irregular, uma conduta vedada, com a propaganda eleitoral antecipada, ele pode fazer uma comunicação, uma notícia de fato ao Ministério Público local, ele pode fazer na ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral. A Justiça de Minas Gerais também tem um aplicativo interessante que chama Pardal, você pode baixar aí também fazer essas denúncias. E de forma também a ajuizar a representação, comunicar esse fato, e normalmente essa fiscalização se dá pelos cidadãos, pelos adversários, pelos partidos políticos, e o caminho mais prático é o Ministério Público Eleitoral. A orientação é que pré-candidatos e partidos fiquem atentos às regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral para evitar sanções e assegurar uma campanha dentro da legalidade, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. O importante é que ele, de fato, comece a apresentar para a sociedade como um possível pré-candidato, porque a gente fala que é só pré-candidato depois que você passa na convenção. E depois da convenção você ainda tem que fazer o pedido efetivo do registro da candidatura. Mas nesse momento você pode, às vezes, se apresentar, mostrar suas bandeiras, divulgar um pouco das suas ideias, participar de programas, entrevistas, você pode se posicionar. O que você não deve, de forma alguma, é divulgar número, finalizar uma frase, portanto, conto com seu voto, vote em mim, ou seja, um pedido que seja de voto, de modo explícito ou, em algumas maneiras, até implicitamente. Também não fazer impulsionamento pago nas redes sociais. Hoje as redes sociais a gente sabe que é um meio muito interessante para divulgação, mas tomar cuidado para não impulsionar o conteúdo, para não ferir a legislação, porque senão você já começa com o pé errado e evidentemente pode ser punido pela Justiça Eleitoral. Final de mais uma edição do NTV News, nesta sexta-feira. Amanhã quem vai estar aqui na bancada é a Amanda Oliveira. Eu vou te encontrar na segunda-feira às 18 horas no Debate Esportivo, repercutindo todas as partidas, todos os jogos do fim de semana. Obrigado pela companhia, a gente se encontra segunda. Bom fim de semana para você.